arte está em mim desde criança. Primeiro que eu tinha um avô que era muito simpático, italiano, dentista, e ele gostava de falar sobre pintura italiana. E uma vez, eu já com 6, 7 anos, ganhei um livrinho dele de Picasso, muito bonitinho, uns livrinhos que tinha na época, e ele tinha uns livros de arte. E na escola sempre eu desenvolvi, na época do álbum de figurinha, que ainda a figurinha fazia balinha, nós fazíamos álbum, eu e meu irmão desenhava, então eu sempre tive essa ligação com o desenho. E tinha uma lei na Universidade de Belas Artes que você, terminando o ginásio, você poderia prestar vestibular para Belas Artes. Eu peguei e fui direto para o Rio e me enterrei no estudo até passar nos primeiros lugares do vestibular. Então isso foi uma prova que estava definida a minha vida como artista plástico. Eu me descobri que eu queria ser artista logo quando eu comecei a criança. Se bem que eu tinha uma certa paixão grandiosa pelo futebol. Eu adorava jogar futebol, era uma coisa imprescindível na minha vida. E poderia nascer, e tinha tradição, porque na rua da minha casa nasceu o Didi, do Folha Seca, e o Amarildo. Então a minha rua é uma rua tradicional, Rua Álvaro Tâmega, nasceu o Didi, eu era vizinho do Didi. Então eu tinha tudo para poder ser um esportista. Tinha o Rio Paraíba em Campos, que meu pai adorava nadar, e eu gostava de natação também, fui bom nadador, ele trouxe muitas medalhas para o clube como nadador de velocidade de 50 e 100, mas a arte sempre teve muito embutida na minha vida, e desde menino, quando acabava o futebol, tal, eu, ao invés de cair na televisão, no rádio, alguma coisa, eu ia sempre para o meu quarto, e tinha ali no meu quarto em cima do armáriozinho, dessas cômodazinhas, umas tintinhas, um negócio de cavalete, e já ficava pintando meus quadrinhos. Então eu tinha um pouco disso já menino. Então eu não posso contar como é que eu descobri, eu sei que eu poderia dizer assim, isso parece que já estava meio contado na minha história, que eu ia automaticamente ser alguma coisa com arte. Nessa época, nós éramos, na verdade, muito pobres de informação. Então, o acesso a livros era muito raro. Então, tinha uma pequena coleçãozinha que tinha Modigliani, que tinha o Trillo, e todos esses artistas me fascinavam. O Picasso eu adorava, amava as histórias do Picasso, eu sempre gostei, do Mondrian, do Goya, entendeu? E da parte americana também, eu gostava de muitos artistas americanos, do Hopper, achava encantador, os modernos, Rauschenberg, Lichtenstein, Jasper Jones. E eu sempre gostei muito de ler a vida deles mais do que os conceitos sobre eles. Então, na verdade, a variedade era muito grande de artistas que eu apreciei e convivi com muitos com eles, né? Essa universidade era simplesmente uma universidade do Rio de Janeiro, de Belas Artes, que é no Museu de Belas Artes, do lado do Teatro Municipal, em frente à Biblioteca Nacional, em frente ao MEC e perto do Museu de Arte Moderna. Então foi o momento mais fascinante da minha vida, eu com 14 anos na Universidade Federal de Belas Artes, tendo aula de litografia, gravura, anatomia, arte decorativa, pintura, desenho artístico, croquis. E imagine você, naquela quantidade de informações, aquelas salas espetaculares, você passando pelo museu. Eu ia de uma sala para outra em corredores de cristais. Eu usava até camisa bordada, minha mãe fazia camisa bordada, que era um luxo louco. Então, ali nesse lugar também, era onde se frequentava, por causa da posição,
os cineastas, o Glauber, o Fontoura, os músicos, era um burburinho. Então, a minha relação com a arte foi basicamente dentro disso aí, desse ambiente, até que bateu a Revolução. E essa revolução, essa confusão toda, começou ali também, naquele ponto, que era onde tinha o Jornal do Brasil, e onde tinha as cavalarias, era onde dava os choques informais. E a universidade ficava na esquina. Então, a minha formação cultural vem desse ambiente todo. Droga foi uma consequência vital. Primeiro que eu venho de uma cultura de drinks, de cachaça, de carnaval e de Campos, que é a terra da cachaça, a terra da cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar e a cachaça, ela é lisérgica. Uma cachaça muito boa, se você tomar em umas 6 ou 7 doses, você consegue atingir o ato lisérgico, quase. Ela é lisérgica e bem lisérgica. E o ácido aconteceu esse fenômeno numa época quando teve um monge no Rio de Janeiro, e depois nós viemos a descobrir que ele fabricava esse ácido. E ele nos oferecia, olha que coisa interessante. E o ácido foi uma coisa que aconteceu no período, foi interessante, foi muito importante, porque todo mundo tomou, todo mundo experimentou, era uma novidade. E o mais engraçado que eu descobri com o tempo é que o ácido, quando a gente era jovem, tinha uma coisa assim espiritual, você atravessava a parede, você tinha visões miraculosas, os desenhos ficavam surrealistas, era uma coisa muito interessante. Quando a gente era jovem na Belas Artes, havia uma praga do Super 8. Todo mundo queria, para ser moderno, tinha que fazer Super 8. Nessa época eu me arrisquei e fiz também os filmes. Eu tenho os filmes registrados, mas os filmes eu não me senti. Para minha crítica, eu achava ruins. E depois eu apliquei, tipo, rabiscar, desenhar em cima do negativo para o filme ganhar mais. Quer dizer, eu não achava nunca minhas propostas muito boas, porque eu não era habilidoso com a máquina, era impaciente com a máquina. Os nossos ídolos eram os cineastas, como Bergman, Visconti e Miguel Ângelo Antonioni. As nossas conversas para dizer assim quem era o mais intelectual, quem estava dentro da jogada, era falar sobre filmes, entendeu? Porque as artes plásticas, ela tinha uma vida própria muito arrogante e muito intensa. Então a gente não estava nem aí para, vamos supor, ficar se pensando em Andy Warhol. Não era um assunto para a noite, mas um Buñuel era um assunto para atravessar 2 ou 3 noites. A minha obra nessa época, ela vinha de uma... Eu estava entre a relação profunda de me evoluir, entrando no conceitual, mas com os pés ligados a todos os exercícios que eu estava acabando estava envolvido, que era litografia, gravura. Estava nascendo a serigrafia, então eu estava atuando na serigrafia, então eu estava muito atuante, apesar de estar vingando no conceitual também como
um pensador mais ativo, não só como trabalho manual, mas essas coisas todas estavam nas minhas veias totalmente. E aqui isso tudo eu perdi de repente. Eu não tinha mais ateliê de gravura, não tinha mais a sala de anatomia, não tinha a sala de arte decorativa, não tinha nada. Tinha meu ateliê, que era um quartinho em Santa Teresa, onde moravam quase todos os artistas, cada um no seu quarto naquela época. Então todo esse lado poético desses negócios sumiram de repente, desabou. Em 1969 havia um grupo de artistas que estava em plena atuação desse núcleo que era formado na Belas Artes, com o Museu de Arte Moderna. O Pierre Restanice convidou um grupo de artistas brasileiros para representar o Brasil na França. Eu era um deles. Eu, Cildo Meireles, Barrio, Antônio Manuel, acho que Carlos Vergara, que os milicos e os olheiros acharam que nós estaríamos fazendo uma representação violenta, agressiva à imagem do Brasil da época. A exposição foi mandada fechar e algumas obras foram destruídas e nós não fomos para a Bienal de Paris representar o Brasil nessa época. Estava havendo uma política de reacionária no país, política de autoritarismo. Então nós não podíamos mais, a gente sendo com obras quebradas, destruídas pelo exército, pela polícia, e os artistas fugindo por cima do telhado do Museu de Arte Moderna. Não era mais adequado você ficar fazendo exposições de salão pago pelo governo para você mostrar o que eles quisessem. Esse momento foi um dos momentos que começou a virar a fatalidade, assim. Um amigo que se dirigiu mais à política foi metralhado, morreu. O outro foi para Portugal, eu fui para Bolívia. Então foi aí que houve a dispersão mesmo. Aí já não tinha nem lamentação, você já não podia nem produzir, porque aí seu ateliê já não existia mais, você já estava navegando em outros mares, procurando outros lugares para você se arranjar um jeitinho de começar a ter uma sobrevida até que abaixe a bola e tudo se acabasse. Eu fui para Bolívia, numa dessas viagens, nós estamos mal, a situação, e fomos de trem naquela viagem, com mochila, tudo que tinha direito na época, que era muito importante. Quando a gente chega na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, foi o dia que morreu o Guevara. E começou a correr um boato que tinha chegado um novo guerrilheiro na cidade e que era eu. Eu tinha um cabelo muito grande, uma barba muito grande, umas roupas daquelas coloridas com aqueles panos, as calças justas, umas botas, um tipo mesmo guerrilheiro, com 3 mulheres também, todas muito... E a gente era meio parecido não. Tínhamos os estilos dos rebeldes daquela época. E o que aconteceu? Eu fui informado que no hotel que nós chegamos, no primeiro hotel em Santa Cruz de la Serra, que eu era um guerrilheiro. Veio no meu quarto dizer assim, ó, Renato, você tem que se apresentar, aparecer na frente ali, num beiralzinho do hotel, que tem um povo querendo te ver e tem um cara uma turma que quer falar com você. E eu acho melhor você fazer de conta que porque é muito melhor você fazer conta de que tá, do que você não dizer, pode haver confusão, fica na sua. Então foi muito engraçado, de repente eu ter que me preparar e chegar na porta e chegar assim, eram 2 andarezinhos no hotelzinho, eu chegar, aquele pessoal da rua gritando, e eu não estou sabendo de nada, e fizemos o papel. Logo depois veio um pessoal, nos levou para a casa dos chefes da guerrilha, porque lá estava pegando mais fogo do que aqui, na verdade. Eu acabei me tornando um guerrilheiro interessante lá na coisa, e fiz pose de guerrilheiro e pronto.
São Paulo foi uma coisa que bateu na veia. Na minha passagem aqui para Bolívia, que eu acabei me apaixonando por São Paulo, porque, imagine, eu cheguei em São Paulo, tive essa sorte de bater com o Aguilar, que é um artista que eu adoro, meu amigo, e o Aguilar, por exemplo, é um artista que eu pensei na época assim, se esse cara vive aqui, eu vou viver aqui também, porque eu admirava o Aguilar, ele é um cara muito inteligente, muito interessante. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Conheci o Mário Schember, um físico nuclear, e que ele me apoiou profundamente. E ele podia ficar na casa dele porque ele não podia ser abordado, porque ele, como físico nuclear, ninguém podia chegar a ele. Então, ele me protegeu bastante nesse período. Então, nós saímos à noite para passear, né? Para andar pelas ruas e conversávamos muito sobre as nossas experiências, os nossos gostos, o prazer, a alimentação. E o Mário sempre gostava de passear, mas também gostava muito de ficar conversando, que ele tinha o hábito de fumar um charuto e ele tirava uma soneca, não soneca de dormir, ele fechava o olho, parecia que ele estava dormindo, mas eu falava, você está dormindo? Ele, não. Tô super acordado, estou ouvindo tudo. E ele fechava o olho, ele tinha uma mania de fechar o olho. E ele teve um afeto muito grandioso comigo. E esse afeto foi o mais importante de tudo, porque eu me considerei protegido mesmo, de que um amigo pode realmente ajudar o outro nas bases de carinho, de cultura e de poder. Mas isso, ao mesmo tempo, ele me educou a relação de ir saindo e encontrando um caminho e já indo para a rua e já procurando um ateliê litográfico para me enturmar em São Paulo. E aí depois era só festa, porque eu comecei a trabalhar com um ateliê litográfico que tinha acabado de chegar um litógrafo que trabalhava com Rauschenberg, Lichtenstein, Jasper Jones. Então, para mim foi um negócio, ter um ateliê com todas as pedras, tudo de volta, começou a aparecer tudo de novo. Então começou a fase feliz de novo, através do Mário Schember. Eu consegui com ele esquecer o ódio, a raiva. Eu consegui me relaxar, consegui ficar achando que não tinha passado por nada. E São Paulo caiu muito bem dentro da minha história e as condições de trabalho aqui foi, como eu te falei, de excelente qualidade, eu não tenho o que reclamar. Quando eu fazia performance, notava. Comecei a trabalhar, vendia bem, trabalhei bem, dava boas aulas, tinha bons amigos. Comecei a conhecer uns colecionadores, então eu não tenho muito o que reclamar com São Paulo, só tenho a agradecer a São Paulo. Minha descoberta da performance, ela vem mais antiga. A performance para o europeu era uma coisa complicada. Para nós não, porque nós temos o carnaval. Então eu descobri a performance basicamente desde menino, desde moleque, que tinha aqueles banha-fantasia na piscina. E você fazia a fantasia e desfilava na beira da piscina e tinha concurso de prêmio. E para mim foi uma ligação muito grande, na medida que eu descobri que eu fiz uns 5 ou 6 desfiles e ganhava sempre prêmio. Eu tinha um amigo meu que a gente fazia umas fantasias meio engraçadas e era bem divertido o nosso desfile. E aquilo era uma performance. Então eu juntei na Belas Artes e isso me apontou decididamente que eu fazia performance. E foi um pulo,
para eu poder fazer performance. Quer dizer, eu já estava fazendo performance sem ter consciência de que fazia performance. Mas quando eu comecei a desenvolver os estudos e vi que aquele tipo de atitude que eu fazia, sendo um artista plástico em formação, eu estava fazendo performance. O meu casamento também já era uma performance. Em 1970 eu acabei tendo um problema com um bispo, com o padre da paróquia lá, e acabei resolvendo. Eu queria casar com um terno branco, sem camisa, alguma coisa, ele proibiu, criou um crime, eu não quis mais, saiu uma briga louca, eu acabei fazendo num coreto e acabou atraindo 10 mil pessoas, foram todas as bandas de rock da Lapa da época, do Rio, não tinha, parecia um festival hippie, ficaram 3 dias acampados, a cidade ficou uma loucura, então foi uma performance alucinante. A performance apelava para um visual muito bonito, mas ele começava, explodia e terminava. A performance na minha vida, ela teve muitas boas. A do urubu eletrônico no municipal foi interessante, porque eu fui preso 17 vezes porque eu não podia usar máscara, eu cada dia tinha uma máscara, eu era preso, eu tirava a máscara, era solto, botava outra máscara, era preso. Mitos Vadios foi uma performance muito interessante, que o Hélio de Sica de sunga e peruca, esperando eu vestido de titilo. Tem uma gama de performance, eu não saberia te dizer assim, qual delas me criou mais euforia, porque não foi nenhuma nem duas, foram bastante, todas elas cheias de muitas energias. A tinta plástica, ela, apesar de ser, hoje com a resistência dela, ela ficou muito resistente. E você, com a evolução dos produtos, o verniz que você passa, o verniz marítimo, por exemplo, se você aplica o verniz marítimo em cima da tinta acrílica, depois de terminado, seco, é como se fosse óleo. Essas minhas pinturas são em plástico, mas com esse verniz. E depois eu pinto com verniz colorido, dou uma sobreposição em cima. Então, basicamente, a pintura é a óleo, não se fala isso, mas é óleo, vira óleo. A minha técnica, ela é mista. Eu utilizo do carvão ao verniz. Sendo que você tem que entender o seguinte, que nós hoje, o material de pintura não é só em casas de material de pintura para artista. As lojas de tinta evoluíram de uma tal maneira que nós somos da época de trabalhar com souvenir, porque não tinha uma tinta igual na época. O souvenir era a tinta que a gente usava porque era mais barata e você podia usar. E ela teve uma durabilidade muito boa. Agora, você imagina essas tintas, hoje você compra em uma loja de tinta comum de pintar a sua casa, você usa essas tintas de parede, em papel, em canvas, em tudo, ela tem recursos extraordinários e muito mais prático, porque você antigamente tinha que usar volumes de tinta. Você hoje pode usar massas e depois dar uma camada leve da cor que você quer, porque tintas boas e de qualidade com pigmento são tintas muito caras. Logicamente que a pintura no exercício, as tintas fortalece porque ela tem uma linguagem já costumeira ao algodão, e a tinta é como um casal que se absorve bem. E mais a adaptação de lápis, cera e etc., tudo que você aplica,
e depois você inverniza, você cria um acúmulo de coisas que você pode criar infinitamente tudo. O pano faz parte da pintura como um pincel. E muitas vezes ele pode ser utilizado para você fazer alguma limpeza ou alguma coisa. Eu tenho manias com essas coisas assim, mania de pano molhado. Quer dizer, todo lugar tem um pouco de pano, essas manias de pano, tá sempre o pano a primeira coisa que eu procuro são os paninhos, tal, as tintas e água e tal. Então você tendo essas manias, essas coisas que não são necessárias, que podem ser começadas a pegar depois. Você pode começar a pintar e depois que você vai precisar do pano para limpar, mas eu já começo a pegar o pano já primeiro, já molho um pano, já passo a mão, já enxugo. Quer dizer, você já começa a meio que entrar na brincadeira. Isso é uma mania que eu tenho que fazer. O trabalho, quando você vai fazer o quadro, você pode ter a escolha de você trabalhar em preto e branco, trabalhar em duas cores, trabalhar em cores terra e puxar para alguma cor. O trabalho, por exemplo, que a gente fez e que eu gosto mais de fazer, muitas vezes eu trabalho preto e branco. Então aplico poucas cores. As cores ela vem só com uma pequena efervescência. Mas na verdade o meu trabalho mais desafiador e mais gostoso, que eu me simpatizo mais, que tenho mais comprimentos de desejo, são as cores. Elas são ligadas, muito interligadas, porque elas me dão mais prazer. Eu faço um formato, ocupo um quadro, jogo um laranja, dou um fundo, jogo um verde, jogo um azul, jogo uma coisa, eu já estou quase namorando. E as cores fortes, elas são bonitas por natureza, principalmente essas tintas modernas de hoje, elas têm uma pigmentação maravilhosa. Só em você abrir, e você imagina, você abre aquela cor, ela já é bonita. Aquilo na hora que você joga num pote, joga uma diluição, é outra beleza. Na hora que você tira o pincel que vai lavar na água limpa, ela te dá um outro colorido. Então é só êxtase, é só delícia, é uma coisa, é um trabalho prazeroso trabalhar com a cor. Veja bem a diferença, você pega um preto, bota no pote, é preto. Você bota ele na água, a água fica suja, fica escura. Já você bota um vermelho, na hora que ele cai na água, ele fica aquela coisa, vai colorindo a água, parece diluindo, né? Principalmente quando você vai trabalhando com tintas que tem pigmentos muito fortes, na hora que ela bate naquela água clarinha, você vê coisas lindas, tem hora que você fica até deslumbrado em lavar pincel. Então, mexer com cor parece fácil, mas ela é completamente difícil, ela pode ser desastrosa totalmente. Parece fácil, mas mexer com cor não é uma coisa para principiante. Eu sempre fui muito organizado, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito disciplinada na minha casa. Tudo muito organizadinho, tudo limpinho, tudo ela adorava, ela tinha paixão, jardins bem podados, então isso já vem de criança. Mas mesmo assim eu sempre gostei de ser bem organizado por causa desses estudos que eu andei fazendo, que a desorganização leva à demora do exercício. Isso já conscientemente. E quando eu me amadureci nisso, eu me preocupei em organizar. E eu já tive um ateliê que não era na minha casa, que era um ateliê muito grande e que era tudo organizado. Bastava chegar, acender a luz e começar a trabalhar. Hoje, como as crianças foram embora, eu vim para casa e mesmo assim era tudo organizado. Em 5 minutos aqui se torna um ateliê
torna-se a sala um suporte, o ateliê em primazia. Ou vira o contrário, o ateliê vira um lugar de apreciação e a sala a primazia. E assim em todos os lugares. Em todos os lugares, todos os cantos de trabalho tem músicas, televisões e computador. Então eu estou sempre ligado no dia a dia a estar com a televisão ligada, nem sempre num programa objetivo, com som, mas com a imagem rolando, livros andando. Então é uma maneira, e essa organização me dá um certo prazer, porque eu vejo o trabalho ser feito com mais rapidez, entendeu? Para você ter um quadro ali, as coisas estão tudo meio preparadinho, meio organizadinho, você desossa o frango com maior facilidade. E essa é a verdade do assunto. Eu gosto de partir para a tela com a vontade, sem problema nenhum. Eu vou lá e faço o que eu quero e depois eu vou tendo que aparecer os problemas, entendeu? Aliás, a pintura que eu gosto de fazer é essa. É tudo espontâneo. Raramente é planejado. Eu tenho um modo de trabalhar rápido e gosto de trabalhar rápido e às vezes tem trabalhos que levam um mês para ficar pronto, mas tudo é rápido. É porque eu gosto muito dessa volúpia das transparências e que o quadro vai... Agora ele está ficando meio quase até 3D. Dá uma sensação de que fica saindo fora e andando e tal e tal. Então isso é uma coisa que eu me delicio muito, mas é tudo feito rápido. Eu gosto, por exemplo, de escolher uns discos que eu gosto, de músicas africanas, às vezes uns Rolling Stones, que eu gosto muito de ver e ouvir em tape. Tem músicas Lou Reed, que eu também gosto de ficar ouvindo, gosto de tocar umas guitarras também, dependendo do trabalho que eu estou fazendo ou dependendo das coisas que eu vou fazer, que eu sinto que vai dar um clima. Às vezes eu gosto de botar um Bob Dylan, às vezes eu gosto de botar um clássico. Cat Stevens, de vez em quando, me dá umas coisas. Eu gosto muito de pintar com Cat Stevens. Ele me dá uma melancolia de amor, assim, gostosa, que me dá paz de pintar tranquilo. Ele fica cantando aquelas coisinhas lindas, e aí fica tudo gostoso.
A cozinha está viva sempre. A gente fica na sala, mas vive a cozinha, tem uma vida, fica lá mesmo na cozinha, só que lá você começa a fazer coisa. Um dos filhos vem aqui, eu gosto de fazer a feijoada baiana, que eles adoram, que é uma feijoada com feijão branco, é um feijão branco que você põe quase tudo, tipo um cozido, que leva peixe, carne, todas as verduras. E minha comida é toda ligada a muita verdura, que eu tenho um verdadeiro fascínio pelo cozido, que foi a comida que me impressionou. Minha mãe gostava muito de cozinhar, e quando tinha aquelas feiras ela fazia aquele cozidão, que eu sempre lembro assim, eu fico logo com saudade, daquela vontade, aquelas abóboras, aqueles pedaços de abóbora, batata, aipim, repolho, todas essas coisas, aquilo tudo. Então eu gosto de fazer essa comida que é trabalhosa, porque eu faço ela com cada legume tem seu tempo de cozinhar e separar e deixar na fogo brando. Cada carne tem a sua hora de entrar, porque isso é misturado camarão, carne seca, carne molinha. Então cada um tem o seu horário de entrar para depois ir tudo junto. Houve uma época que eu quis fazer uma série de nus com a Zoe, que é uma mulher exuberante, muito magra, alta, bonita. Eu achei que seria legal fazer uma série com ela, de vários estilos, vários cuidados, que inclusive isso é clássico. Não há um pintor que goste de pintura, que estudou na Belas Artes, que não gosta de fazer um desenho artístico de um nu. Eu gosto muito do humor. E eu acho que é indispensável no meu trabalho. Houve um período que eu sofri muito essa relação, essa discussão, porque o humor não contrabalançava muito com o lado intelectual. E o lado intelectual, para mim, era muito importante. E o lado do humor também era muito importante. E eu tinha que ter o lado intelectual e tinha que estar humorado. Isso era muito complexo isso eu estou falando nos períodos dos 20 e poucos anos. Como é que você poder ser humor e ter um certo respeito? Porque o humor faz um pouco de risada. E a gente passando por fases políticas confusas, em papos de seriedade, a piada e o humor era meio mal vista naquela época. Hoje já mudou muito. O humor é imprescindível. Então você estando bem humorado, o seu trabalho flui bem. E eu descobri isso nesse período. E para mim é indispensável, porque o humor faz fluir tudo. O amor, a alegria, o papo com o filho, até coisas pesadas, até discussões às vezes pesadas. É sempre bom na hora da discussão ter uma piadinha para tirar fora de cena aquela coisa pesada, aquela nuvem negra. E eu acredito que o humor é muito importante. Eu acho que a arte de rua no mundo inteiro ganhou espaço. Fui muito amigo do Alex Vaulerrig. No meu ateliê tinha as paredes todas grafitadas, tinha uma mulher com o telefone, o frango assado e a bicicletinha dele. Então eu convivi muito com o Alex Vaulerrig e com Kate Herring. Eu fiz uma festa com Kate Herring, que tem até um prato dele lá no castelo da princesa na Alemanha. Eu convivi com esses meninos que eram os pioneiros. E são pessoas maravilhosas. A arte de rua veio a estar querendo dar uma identificação mais gostosa para as nossas cidades, porque
agressões de letras, que também é um manifesto popular, que não se pode falar mal, umas coisas que eram meio tipo suja, né? Então eu acho que isso vai muito bem, porque eles ganharam uma posição boa no mercado e provavelmente eles vão começar a cuidar bem da cidade. A Bienal está em crise há um tempo. Como eu sou da velha guarda e trabalhei, já fiz 7 bienais, 3 especiais, salas especiais, sei como é que a Bienal tem a responsabilidade de fazer um trabalho mais direcionado ao público do que direcionado à elite. E dessa vez a Bienal está tomando outra atitude meio elitista, uma coisa que me deixa um pouco bravo por atitudes fora de consenso de chamar o povo de burro. Eu acho que o povo não é burro, o povo entende as coisas. E alguns tentam ficar falando palavras complexas, dizendo coisas que vão fazer e que não fazem, e isso acaba perdendo o público. Nós moramos numa capital onde ela se desenvolveu com um grande mérito por ser uma capital bem com um povo grandioso. Você vê que temos grandes profissionais, grandes pessoas, um público imenso em tudo quanto é coisa que se faz. Então é uma cidade que cria uma responsabilidade com certeza de tudo que fazemos. Então nós não podemos ter fracassos em projetos ambiciosos e internacionais. Cada 2 anos você pode fazer uma Bienal de informação geral. Não, o que eles fazem? Eles convidam os artistas e os curadores que estão dentro de um processo de mercado. Fica nu e cru, que tem o jornalista que só fala das galerias e dos artistas que estão na Bienal. Os artistas que são convocados são os artistas que estão expondo nas galerias tals. Então, é como se fosse a feira, por exemplo. Eu fiquei impressionado, se faz uma feira de arte, tem 160 galerias. Eles falam de 4 ou 5 artistas e 4 ou 5 galerias. Mas tem 160 galerias, por que não falam das outras galerias, dos outros artistas? Então, isso é uma situação elitista, é grupo de grupo, é uma coisa que quer dizer que isso aqui é para fulano, é uma obra que eles estão fazendo para um grupo de pessoas ganhar dinheiro. Então isso é um convênio entre as galerias. Então você põe lá o dinheiro e compra bastante esses artistas são convidados, o crítico dá o prêmio para um aqui, outro dá o prêmio para outro lá, amanhã você é curador aqui, amanhã você é curador lá. Fica nessa panelinha e o povo não quer saber disso, o povo quer saber o que está acontecendo na arte. Então a produção da arte brasileira tem que ser uma escola que o curador admira, ou ele quer propor, ele descobre um grupo que faça isso, mas ele não pode deixar de mostrar a produção real de vários outros. Então deveria haver sempre na Bienal uma parte dedicada a você manda o currículo, algumas obras e um grupo de pessoas experientes analisam quais são os artistas que também deveriam ter um pedaço para mostrar. Então essas faltas, essas delicadezas importantes da cultura não existem. São pessoas que fazem dar consciência a nós que nós estamos mexendo com mafiosos. Entendeu? Então é uma falta de respeito, no fundo, ao público e aos outros artistas que estão aí. Por isso temos um manifesto para a Bienal. A minha ideia é convocar os artistas, né, para fazer um cordão em volta da Bienal, todos os artistas, aí no caso é um manifesto. E depois desse cordão a gente empilhar essas obras e vamos ver que destino vai ter. Eu acho que reclamar fica chato, é resmungão. Eu não estou querendo ser resmungão, eu quero fazer um trabalho de competência. Então eu estou convocando os artistas para irem lá, fazer um cordão com cada um com uma obra, depois fazer uma pilha. Não sei se é para botar fogo, se dá para Cruz Vermelha ou se é para... Nós não estamos a fim de briga, mas estamos a fim de segurar uma posição profissional, coerente. E eu, como tenho 60 anos de vida e uma arte ativa, um trabalho ativo de quase 45, eu me sinto responsável
de não deixar essas coisas ficarem no mundo flutuante e o povo sendo enganado e tendo uma cultura de fracassos. Eu não admito isso. A minha vida é baseada no gestual. É claro que eu sou movido ao gesto, basicamente. É uma estrutura que foi se envolvendo automaticamente dentro da minha história. Então, a minha expressão tem bastante gesto, eu gosto de cozinhar com gesto, eu falo gesticulando. Minha vida é muito gestual. A minha pintura é estabelecida nessa pintura que eu atuo como um gestual, uma coisa que é minha. Não dá para eu errar, não dá para eu brigar, não dá para eu sair, porque ela está dentro de mim. Eu faço isso. É uma coisa que vem há 60 anos da minha vida, dentro de mim eu pinto o gesto da minha alma, que muito é parecido com muito... Se você tirar umas fotografias do universo, fora da Terra, se você comparar com as minhas pinturas, você vai começar a achar que você está vendo o universo, é meio assim. É tão engraçado, eu andei vendo umas fotos, coisa que eu até chamo alguns trabalhos meus de Via Láctea. E o pessoal, mas por que é isso, Via Láctea? Veja as fotos para você ver como é que elas são. Elas são basicamente, o universo é meio esses gestos, esses fogos, coisas para lá e para lá, partindo para cá, cortando assim. A minha pintura se parece meio com a formação do universo e meio com o centro da Terra. Eu sou um idealista, que tem uma missão de cumprir, fazer uma obra bem feita, deixar uma obra bem composta. Em vários momentos eu cheguei até a me apressar um pouco mais, de sair correndo na frente, ter que pintar muito, perder noites, semanas de sono, para criar volume de pintura, para poder, com medo de que pudesse morrer e a obra ficar vazia. Depois de um certo tempo de vida e uma quantidade imensa de produção, eu baixei a minha ansiedade. Eu acho que eu tenho um lado zen, porque eu gosto da minha solidão de vez em quando. Principalmente quando eu estou nadando, eu gosto de me concentrar e ficar ligado, como se eu estivesse indo para sempre. Eu não tenho muito medo de morrer, eu não tenho assim uma prisão. Eu tenho um lado assim meio que tô de passagem.
Música